Olá, foliões e sambistas de todo o Brasil. Eu sou Felipe Tinoco. E eu sou Vitor Melo. E a gente está aqui nesse mais novo podcast do Carnavalize, nesse novo quadro de Papo em Papo, que é diretamente inspirado, livremente inspirado, copiado no Que História é Essa Porchat, o programa do Fábio Porchat na GNT. Ele está disponível, inclusive, no YouTube e também no GNT Play, na Globosat Play, nos canais da Globosat. Se você ainda não viu o programa do Fábio, a gente aproveita também, já que a gente se inspirou nele, divulga, vão lá ver. Tem vídeos muito engraçados, tem uma história muito boa, que foi a que mais viralizou, da menina que invadiu a festa do Luciano Huck. Tem histórias de assombração, histórias de assalto. Enfim, são sempre histórias surpreendentes do cotidiano, tanto de anônimos quanto de famosos, que são engraçadas, emocionantes, que tem um final com uma reviravolta. E a gente quer trazer isso pro carnaval também. Não é isso, Vitor? Exatamente, Tino. Seguindo aquela máxima da ciência que no mundo nada se cria, tudo se copia, a gente se apropriou de certa forma e recriou, né, nos parâmetros do carnaval, e tentando também trazer e aflorar esse lado bem-humorado do Carnavalize e levar para o pessoal que nos segue, que consome o nosso conteúdo, um momento mais relax e de descontração nesse período e cenário tão desafiador que a gente vem vivendo. Espero que todos vocês gostem desse novo modelo e lembrem de que nós estamos sempre abertos a sugestões nas nossas redes sociais. Exatamente, adiante dessa quarentena, do nosso isolamento social, estamos em casa, respeitando as autoridades de saúde máximas, e depois de criar a série Década, que foi a série que teve aí nos meses passados no podcast do Carnavalize, a gente resolveu criar essa série, que é um pouco menos conteudista, mas mais entreter, contar as histórias dos bastidores do carnaval, o lado B, como uma das nossas entrevistadas de hoje falou. E eu vou parar de mistério, vou dizer logo quem é. Eu falei de série Décadas, eles estiveram lá em 3 listas, tanto na lista de personalidade da década, quanto na lista de imagens da década, e também, muito fortemente, e principalmente, na lista de comissões de frente da década. E a gente está aqui hoje, nessa estreia desse programa, em pleno Dia dos Namorados, com esse casal, meu casal 20 favorito do carnaval, não faço nenhuma questão de esconder, Priscila Motter e Rodrigo Negri. Tudo bem, gente? Oiê! E aí, gente? Olá, tudo gente, bem? tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer fazer parte desse primeiro podcast aí de vocês, né? Dia dos Namorados, Casal Segredo chegando. É isso aí, então. Eles vieram aqui convidados. Priscila me mandou uma lista de, acho que umas 20, né, Priscila? Umas 20 histórias pra gente comentar, porque eu já sabia. Não, pelo amor de Deus, você falou, manda algumas coisas que aconteceram com vocês, eu fui fazendo na ordem cronológica. Gente, dá um livro. Não dá, é muita coisa. Aí a gente realmente partiu para triagem, né? Porque não tinha a menor condição de falar sobre tudo que aconteceu. Tem que dar uma enxugada, gente. Senão a gente fica aqui o dia inteiro falando sobre as derrotas. É muito lado B, gente. É muito lado B, vocês não têm noção. Exatamente. E a Pri mandou uma lista com umas 20 possibilidades aqui para contar. A gente deu uma filtrada, deu uma contextualizada em cada uma. A gente também recebeu áudios dos componentes da comissão de frente que estão mais tempo com eles. A gente também vai botar ao longo do programa para preencher esse podcast de forma muito especial. Eu acho que vai ser um dos maiores daqui dessa série de podcast, mas com essas duas pessoas tão queridas, tão incríveis, que tem muita história realmente para contar. Não poderia ser diferente. Então vamos começar. É sempre bom relembrar que a gente, desde o começo dessa pandemia, vem seguindo todas as recomendações das verdadeiras autoridades, né, que são os médicos e os profissionais da saúde que estão nessa linha de frente aí nesse enfrentamento contra a pandêmico. Então, os nossos podcasts são feitos todo em modelo home office. Então, a gente já pede desculpa de antemão se caso vaze algum som de buzina, se o Paçoca, que é o doguinho do Casal Segredo, deu uma latida no fundo, campainha. O Davi chorar, Então... não. Estão todos dormindo, as crianças estão dormindo. Não, mas pode ser que o Davi dê uma choradinha, assim, só pra fazer parte, né? O Davi tem licença poética, ele pode fazer o que ele quiser. Mas só feito essa ressalva, como a gente vem se aprimorando a cada podcast feito em home office, e a gente está tentando levar com a melhor qualidade possível para todos vocês. É isso, feita a ressalva do Vitor, agora sim vamos começar. Vamos começar por um ano
pré-fama, né, gente? É um ano pré-estouro. Vocês estouram em 2010. Não é segredo, mas antes vocês têm história. Vocês iam pra Sapucaí assistir, vocês foram assistentes, vocês filaram em comissão de frente, foram integrantes. Em 2008, o Horta convida vocês para assumir a comissão de frente da Tijuca. Vocês vão muito bem, mas em 2009 a coisa não é tão incrível assim, né? Eu sei que tem bastante história nesse ano. Quero que vocês comecem por aí. Pois é, 2009 foi um ano que a gente entendeu que a gente tinha que tomar conta das coisas, porque realmente não dava para viver mais um ano igual aquele que a gente viveu, que foi o pré-carnaval de 2009. Mas assim, já cortando para o dia do desfile, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma maquiagem, a comissão de frente eram os ETs. Foi uma das melhores comissões de frente que a gente já fez em termos coreográficos. A gente ensaiava, as pessoas ficavam enlouquecidas com a coreografia, que realmente era lindo, o elenco era fantástico. Só que quando a roupa chegou, a gente tava vendo o tripé, que parecia um espremedor de laranja feito de espelho, horrível. Um sol que no projeto o sol sairia e rolaria coisa dos seres solares, enfim. Quando a gente vê uma malha laranja... Assim, era um espremedor de laranja para alguns e era uma quentinha para outras também. Tinham várias opções. Gente, é uma quentinha, um espremedor de laranja. Aí abria o negócio para sair o sol, não saía nada. Era uma loucura, gente. Sabe quando tudo dá certo para dar errado? E aí a roupa era uma malha, que ia ser uma malha com um 3D, uma pintura de arte incrível. Na verdade, era uma malha laranja e vinha umas coisas em cima. Corta pro dia do desfile, uma caixa de papelão com todas as peças soltas. A figurinista tacou na gente uma caixa de alfinete e falou: o figurino tá aqui. Eu falei, como é que é? Não, querido, o figurino tá aqui. Mas como é que coloca? Tem alfinete, elástico, grampeador. Se vira. Beijo, tchau. Só uma observação. Isso foi no dia do desfile. Nós recebemos essa roupa no dia do desfile, assim, tipo, 2 horas antes de entrar. Então ela veio com essa caixa, com um monte de retalho de couro, elástico, e falou assim, se vira. E aí, menino, tinha bailarino que calçava 39 com sapato 43. Viramos no setor 1. Primeira coisa, o bailarino abriu a boca para cantar o samba, a máscara de látex descolou da comissão de frente de todos os componentes. Eles olharam para mim, Priscila, a gente tá cantando, a máscara tá soltando. Eu falei, não canta. E aí, eu lembro quando eu apresentei a maquiagem do Fernando Horta, ele amou, mas ele cortou o orçamento pela metade. Eu falei, mas a gente precisa ter essas lentes que vai dar todo o visagismo do personagem. Não temos dinheiro para lente. E aí a gente comentou, enfim, a gente ficou super triste e tal, e um dos bailarinos da comissão de frente era amigo da Adriane Galisteu, que era a rainha de bateria na época. Ela falou, imagina, gente, não vai ser por isso que vocês não vão fazer a maquiagem que vocês tanto sonham. Ela deu as lentes para a comissão de frente, foi uma querida. As lentes chegaram pela internet, pelo correio, ela encomendou na internet, chegaram pelo correio aqui em casa. A gente fez um teste de maquiagem, a lente deu alergia em todo mundo. Por fim, a gente usou as lentes no desfile, porque eu não queria abrir mão daquela lente. Os bailarinos começaram a se coçar no meio do desfile. E aí eles tiravam a lente, cuspiam na lente e botavam a lente de novo. Foi o caos, gente. Foi o caos. A maquiagem começou de um jeito, ela terminou outra, né? Derretida, sim. Toda derretida. As pessoas que vieram dentro da quentinha, que era o nosso tripé, morreram asfixiadas, elas passaram mal, porque tinha uma fumaça preta dentro. Gente, assim, isso foi o nosso pré-segredo, assim. Tudo a gente aprendeu, viveu tudo que a gente não deveria viver num projeto de comissão de frente profissional naquele ano, e a gente entendeu que realmente a gente tinha que botar a mão em tudo, né? E teve um detalhe, assim, né? Assim que abriu o portão para o início do desfile, um dos bailarinos caiu de bunda, assim, na primeira pisada dele na avenida, ele tomou um escorregão e caiu de bunda, assim, ó. Gente, mas como é que ele escorregou se o chão não estava molhado? Aí a gente foi descobrir, não tinha como ele fazer xixi mais, né? Porque ele estava na concentração, já estava todo vestido, ele fez xixi nas calças, e aí o xixi foi entrando pela bota que entrou pela máscara, que foi escorrendo no chão, e ele escorregou e caiu de bunda no chão, porque ele escorregou no próprio xixi, gente. Isso é uma coisa... Mas foi assim. Deixa eu explicar, tadinho. Ele falou assim, Priscila, essa roupa que fizeram não dá nem pra gente se mexer. Como é que a gente vai fazer xixi? Eu falei, amor, não tem xixi. Se der vontade de fazer xixi, faz xixi na calça. Porque assim, gente,
Essa altura do campeonato, o que eu ia fazer? Eu tinha que resolver o xixi do componente. Falei, amor, você se vira fazer xixi, eu não sei como resolver isso. E ele foi super obediente, chegou na frente da cabine de jurado, ele fez xixi nas calças. Isso só pra dar uma resumida, assim, gente. Eu contei só o dia do desfile, porque, assim, realmente foi um ano inteiro de problemas. Mas isso serviu pra gente aprender, não é mesmo? No ano seguinte, a gente realmente conseguiu fazer uma comissão de frente bacana, que foi a do segredo. Então essa história resume muito bem e contextualiza toda a tensão que envolve ali a entrada do portão e o início do desfile, né? Mas se 2009 escreveu o certo por linhas tortas e fez vocês perceberem, né, a necessidade de botar a mão na massa e de fato tomar conta de perto de tudo para, enfim, chegar no ápice que foi o segredo, o pré-desfile de 2010 também reservou algumas tensões, né? A gente vai chamar o primeiro convidado além do casal, que vai contar a história num áudio agora. Oi, meu nome é Fabrício Negri. Tem muitas histórias para contar, né? Desde 2008 participando aí das comissões com o Rodrigo e com a Priscila, mas eu tenho algumas preferidas e sem dúvida uma delas é de 2010, o começo do desfile, porque essa comissão de frente, né, do segredo, a gente sabia que se desse certo, tudo certo ao longo da avenida, ela ia causar um impacto muito legal nas pessoas, mas a gente não tinha ideia da dimensão do impacto que realmente foi na hora. Então, quando a gente se apresentou para o setor 1, que é mais ou menos ali o setor de aquecimento, né, onde a gente faz, digamos, o ensaio geral, né, da comissão, foi uma histeria. E todo mundo já começou a gritar, é campeã, e assim, pegou todo mundo de surpresa e rolou meio que um caos, assim, um bom caos, né? Mas aí, enfim, a gente se encaminhou para o portão, para o começo do desfile, mas Rodrigo e Priscila foram pegos pelos jornalistas, entrevista daqui, de lá, e Ricardo Fernandes, que era o diretor de carnaval, correndo de um lado para o outro. Enfim, resumindo, abriu o portão, estava a gente ali, a comissão parado, né? Eu era o mágico, ali na frente, o Castanheira parado ali, o Jorge Perlingeiro também. O Perlingeiro vira para mim e fala, vai, começa. Eu falei, não, mas eu não posso começar, eu sou um integrante da comissão, eu preciso dos coreógrafos aqui e do diretor de carnaval. Aí ele apontou assim pro relógio pra mim, que já tinha zerado, né, já tava contando o desfile. Eu falei, mas eu não posso fazer nada. Enfim, vem correndo Rodrigo e Priscila, vem correndo Ricardo Fernandes, e a gente tava com tudo ensaiado, assim, na abertura do portão, aí abria a cortina, e a gente saía como se fosse uma coisa meio mágica, meio lúdica. Enfim, o samba começou, a gente não começou na hora, foi um caos. Eu sei que na hora que a Priscila deu o sinal pra gente começar, abriu a cortina, as meninas não estavam prontas, porque elas, né, já tinha começado o samba e não tinha acontecido nada. Aí uma botou a cabecinha assim pra fora da cortina, é pra começar, e a Priscila, vem! Aí elas saíram, tudo fora da ordem. Enfim, a primeira passagem do samba foi um caos pra gente. Foi aquela coisa meio que se reorganizando do susto que a gente tomou ali no setor 1 com a reação do público. E claro que depois deu tudo certo, o desfile foi incrível, acabou aí entrando pra história. E a gente tem só lembranças incríveis, mas foi um começo bem conturbado, assim. E que rende pelo menos essa boa história. Gente, o que dizer disso? Sim, 2009. É engraçado que Pode falar, Rui, pode falar. Bem nítida na minha cabeça, dos meninos colocando a carinha assim pra fora. Tipo assim, gente, o que a gente faz agora? Foi meio desesperador, não? Porque naquele momento ali, era muita gente em cima da gente, né? E aí foi uma coisa que a gente perdeu o controle da situação. Eu tomei uma gravata do Márcio Gomes, daquele repórter da Globo, que é fantástico. Ele estava cobrindo o setor 1 ali, e ele me deu uma gravata para eu conseguir falar com ele, porque as pessoas vieram alucinadas. Imagina, todo mundo que faz a cobertura dentro do setor 1, todas as rádios, o povo ficou passado, e as pessoas gritaram, é campeã para Tijuca. Imagina, depois de quanto tempo que a Tijuca... Depois de um desfile de 2009, que um componente faz xixi na calça, do ano seguinte é campeã no setor 1. Né? Então, assim, foi uma loucura. E aí, ao mesmo tempo, o Ricardo tinha combinado comigo, Priscila, Rodrigo, a gente só vai começar o desfile quando eu chegar do seu lado e a gente der ok para abrir o portão, porque tinha um carro acoplado, a Abrialas era acoplado, e eles tinham medo dessa manobra.
Enquanto eu tava dando, também não tava louca, eu percebi que o Ricardo tava com um problema de acoplar o abre-alas e eu tava tranquila dando entrevista, ou seja, não tem nem eu nem o Rodrigo lá na frente, o Ricardo não tá lá na frente e não vai começar. Eu fiquei observando enquanto tava rolando essa loucura da comissão, observando toda a movimentação do Ricardo Fernandes. De repente, eu vejo o tripé da comissão de frente andando, o portão aberto, o samba tocando. Falei, gente, mas peraí, o que aconteceu? Quem deu ok pra esse samba começar? Corri lá pra frente. Quando eu corri, eu vi a imagem. Eu e o Rodrigo chegamos juntos, as meninas com a cabeça pra fora, o Fabrício desesperado, o samba já tava na metade, ou seja, todo o início do desfile, que tava super ensaiado, coreografado, foi todo cagado. E tava todo mundo muito nervoso, porque as meninas tinham muito receio daquelas trocas de roupa, era tenso fazer o segredo. Então, já começou dando tudo errado, Não, né? E deu uma desestabilizada assim no grupo. Tanto que na primeira troca, teve uma menina que teve um probleminha no vestido, assim. Só que ela não foi no jurado. Não foi no jurado, assim. Foi logo abriu o portão. Ali no setor mas, 3. assim, pra gente que conhecia a coreografia, lógico, mas ninguém percebeu. Mas meu olhar, assim, bem clínico, eu já olhei o vestido assim errado, falei, caramba, aí você foi uma já alcinha, fica. né? Uma alcinha, a gente já fica, né, porra, já começa o desfile errado, já vem aquela imagem de 2009 na cabeça, né? Enfim. Mas a gente conseguiu se reconectar, eu acho realmente ali que aquela catarse do setor 1 deu uma desestabilizada em todo mundo, mas a gente conseguiu se organizar, e como eram vários grupos de meninas, os grupos que faziam os jurados estavam prontos e muito concentrados dentro do tripé. Isso aconteceu com um grupo que fazia o avanço entre uma cabine e outra. Então, realmente, elas entraram desconcentradas, mas os grupos que faziam os jurados estavam super concentrados e prontos dentro do tripé, o que foi bom, né? Mas, assim, realmente, se a gente parar para lembrar agora o que foi a consequência do desfile para o início, foi bem diferente, assim. Aquela sensação de que é um contraste muito grande. Gente, contextualizando, para quem não conhece muito bem a avenida, a comissão de frente tinha que parar 4 vezes naquela época, né, para se apresentar para o júri. Eram Hoje em dia 5 vezes. Eram 5 vezes, é verdade. Os meus eram 5 vezes, porque descartava maior e menor nota. Aí até 2016 virou, de 2012 a 2016 viraram 4 vezes. Em 2017 a gente teve aquela história da cabine dupla, aí aí foi para 3, aí 14, 18, 19 voltou para 4. E agora voltou para 3 de novo. Enfim, mas enquanto eles não se apresentam para o júri, eles fazem a coreografia de deslocamento. E foi justamente aí que, né, eu nem sabia, acho que poucas pessoas devem saber disso, talvez se alguém souber disso além de vocês, que houve um probleminha ali no inicial, né? E para quem também não sabe, nos ensaios do segredo, e a Pris fala que eles ficaram muito tensos, porque nos ensaios do segredo dava errado muitas vezes, né, gente? Era realmente um momento de tensão muito forte de vocês. Eram 18 meninas e cada menina tinha 6 trocas. Gente, era muito complicado. A gente tinha que fazer ensaios particulares, assim, pegar cada menina, assim, ensaiar e voltar. Não, aí para dobrar cada menina demorava, tipo, de 10 a 15 minutos. E aí, você imagina quanto foi difícil você botar 18 meninas fazendo várias vezes a troca de roupa na avenida. Foi porque assim, complicado. tinha uma coreografia do lado de fora e uma coreografia do lado de dentro, né? Porque tinha que ser uma coisa muito organizada, não podia se desesperar, porque o grande truque, o grande efeito, né, para dar certo, ele tinha que ser as meninas tinham que arrumar ele muito bem lá dentro. É uma montanha-russa emocional passar por aquilo ali. Mas enfim, falando do segredo e falando de 2010, uma dessas meninas que estavam aí, e não estavam dentro do tripé, então também aí mais uma dificuldade para vocês apaziguarem tudo lá dentro, era a Gabi, né, Vitor? Exatamente, Tino. E a Gabi é mais uma das convidadas do programa de hoje, e ela vai contar dessa vez um perrengue que foi pós-fama, né? Depois do segredo, eles se apresentaram internacionalmente, ganharam esse apelido Casal Segredo que a gente tanto utiliza, e tem até fã-clube no Instagram, Casal Segredo. E realmente ficou uma marca inseparável de vocês dois. Então solta o áudio aí da Gabi e se prepara porque a história é muito boa. Olá, meu nome é Tenara Gabriela e junto com o Luiz Kersh, nós somos os produtores das comissões da Priscila e do Rodrigo desde 2011. E um dos primeiros grandes sustos que rendeu uma boa história, que hoje a gente ri, mas na hora foi um pânico total, foi em 2011,
a gente tinha ganho como vice-campeões, né, na Tijuca. E naquela época a gente ainda estava sendo contratado para fazer muitos shows com o Segredo, com a comissão de 2010. E aí a gente viajou para Florianópolis para fazer um show da comissão, deu tudo certo no show, e no dia seguinte já era o desfile das campeãs. Então a última coisa que podia acontecer com o grupo que estava viajando com a gente, que no caso fui eu e o Luiz, a Priscila e o Rodrigo ficaram já no Rio, né, era perder o voo. E aí eu sou toda organizada com o horário, o Luiz já tinha deixado toda a bagagem, todo o equipamento pronto, esperando o carro que ia pegar todo mundo para levar para o aeroporto. Simplesmente esse carro começou a atrasar, a gente começou a ficar nervoso. Um dos produtores da escola que estava com a gente foi na frente, e a gente, já eu ligando desesperadamente para a produtora do evento, enfim. Por acaso, a gente já estava com as malas todas na rua, equipamento todo na rua, passou um carro da polícia. E ele acho que viu na cara da gente o desespero e falou: "Você está tudo bem?" Eu falo: "Gente, eu preciso de táxi, a gente precisa chegar no aeroporto, o senhor não está entendendo. Se a gente perder esse voo, a gente perde o desfile das campeãs. Não, e tudo pode acontecer, a gente não pode perder esse desfile." Ele falou: "Nossa, vocês são da Tijuca? Aquela comissão do Segredo." Eu falei: "Somos." Ele colocou a gente dentro do carro, ajudou a gente chamou mais uma patrulhinha, e aí a gente foi metade dos bailarinos no carro da polícia, uma parte, né, com o carro da polícia, e a gente conseguiu ir chamando táxi. Eu sei que quando o carro chegou na casa para buscar a gente já estava até embarcado. No final deu tudo certo e a gente chegou feliz da vida. Foi um desfile incrível, o desfile das campeãs. Mas foi um susto que hoje é uma história, mas que no dia foi tenso. E quem diria, né? A gente nunca ia imaginar que depois de um sucesso tremendo em 2010 com o Segredo, até escolta policial vocês teriam, hein? Pois é. O que aconteceu? O pós-Segredo foi um ano que a gente trabalhou muito. Realmente foram quase 300 shows, porque a gente, inclusive, ficou 2 semanas em São Paulo fazendo 10 shows por dia durante 2 semanas direto, sem nenhuma folga. E aí eles começaram a vender esses shows, né? Foi até bacana, porque assim, a gente conseguiu dar trabalho também para os bailarinos o ano inteiro. Foi bem interessante, assim, para eles. Só que, assim, rolou um convite pra gente fazer um show no sábado, que era a véspera do desfile, e não tinha carro para eles voltarem. Você imagina o nosso desespero. A gente tem que maquiar a comissão ali, eram 25 pessoas, a gente tinha 15 pessoas viajando. A gente não tinha nem 1/3 da comissão de frente aqui. Muito tenso, sabe? E a Gabi, assim, como sempre, num passe de mágica, ela resolveu a situação. Só ficamos sabendo quando eles já estavam no aeroporto, porque a Gabi também tem essa qualidade. Ela só me passa o problema quando ela realmente já conseguiu resolver. Mas você imagina o problema que seria a gente entrar na avenida sem a comissão de frente. Muito louco. Se fosse a sexta escola, por exemplo, não ia ter comissão de frente, porque assim, eles chegaram muito em cima da hora para fazer maquiagem. E até porque eu acho que nem tinha mais voo, acho que era o único voo, era o único, né? Voo de Florianópolis. Era o único voo, enfim. Então não ia ter como. Então foi assim, muito desesperador. Não tinha voo, eles iam ter que ou vir de carro correndo, ou eles iam ter que pegar uma nave de quentinha de 2009 para chegar aqui, ou eles iam ter iFood. Pois é, ou pegar um carro do Senna. E pegando esse gancho sensacional que eu acabei de dar, eu sei que outro carnaval muito tenso pra vocês, eu sei que a Priscila, pelo menos, é o que ela acha mais tenso aí, pelo menos nos últimos anos, é 2014, é um carnaval que tem muita história pra contar também, que aconteceram muitas coisas. E vamos falar dele agora? O bom de 2014 é que nós ganhamos o carnaval, o resultado foi legal, a gente tirou notas ótimas. Mas, gente, assim, realmente foi um projeto fadado a não dar certo, assim, infelizmente. A gente tinha tido algumas ideias, né, para o desenvolvimento. Eu sei que no final das contas a gente partiu para o plano W, não era o que a gente queria ter feito em termos de conceito de projeto. E a gente, assim, sabe quando você tem que defender uma coisa que você não acredita? No final das contas não tem como dar certo, né? A gente já estava ali com uma energia baixa de uma coisa que a gente não estava... No fundo, não achava que era tão em quanto as ideias que a gente tinha tido antes. Enfim, a gente tinha um carro de Fórmula 3, que a gente que era para remeter ao carro do Ayrton Senna, de Fórmula 1.
E um carro de corrida, né, é um carro que é feito para corrida, ele não é feito para você ensaiar numa comissão de frente 3 meses, né, muito menos dentro de um supermercado. A gente ensaiava no estacionamento do Extra da Maracanã, e o carro ficava lá, quando ele funcionava, a gente ensaiava ali dentro. E às vezes, várias vezes a gente levava a comissão de frente lá para esse estacionamento e a gente tentava ensaiar e o carro não funcionava. A gente contratou um piloto profissional. Era muito bonito o carro, mas assim, para usar num desfile realmente de escola de samba foi um tiro no pé, né? Cada ensaio era uma surpresa. A gente chegava e antes de começar o ensaio sempre tinha que resolver o problema do carro, né? A gente até chegou um momento que, faltando 20 dias para o carnaval, a gente contratou um mecânico e um engenheiro, ele era até inglês, ficou com a gente aqui também os últimos 20 dias que antecederam o desfile, porque a gente precisava fazer manutenção no carro durante o dia inteiro para ensaiar durante 15 minutos à noite. Assim como é numa corrida, né? Você fica o dia inteiro fazendo a manutenção do carro, você usa o carro na corrida, o carro é praticamente todo jogado fora. Enfim, eu sei que quando a gente preparou o carro para o desfile, o carro estava em ponto de bala, ou seja, não tinha nada para dar errado, até porque tudo que tinha que dar errado já tinha dado. Certo. Não, tem só uma observaçãozinha. No dia do desfile, na segunda-feira, quando o caminhão foi buscar o carro no estacionamento, já tá tudo tranquilo, bora pro desfile. Quando a gente chega para buscar o carro, pneu furado. E como a gente ia conseguir achar um pneu de carro de Fórmula 3 numa segunda-feira de carnaval? Eu sei que foi um estresse. Assim, aí entrou o mecânico, o piloto, todo mundo entrando em contato com um monte de gente para conseguir o tal pneu. E no final das contas a gente conseguiu. Mas assim, até no dia, né, antes de entrar na avenida, a gente ainda teve esse probleminha para conseguir resolver, né? Problemaço, né? E aí corta desfile. E aí, setor 1, tudo bem, o carro funcionou. E aí estava uma tensão, porque a Gabi e o Kerst estavam dentro do tripé, que era uma garagem, né? E o Rodrigo do lado de fora de rádio. E eu só ficava olhando para a cara do Rodrigo para ter certeza que o carro estava funcionando ou não. E aí, setor 1 funcionou, primeiro jurado funcionou, as pessoas adoraram e tal. E aí, o que acontecia? Entre um jurado e outro, eles desligavam o motor para não esquentar, porque ainda tinha esse perigo. Ele estava dentro de um tripé, né, tudo fechado. A gente tinha um sistema de refrigeração, mas não era o suficiente para refrigerar um carro de Fórmula 3. Então, o engenheiro achou por bem desligar entre um jurado e outro. Foi desligado após o primeiro jurado. Quando foi ligar para o segundo jurado, eles apertaram o botão de ligar e desligar, o botão entrou para dentro do carro, o carro não ligou. E aí, eu olhei para a cara do Rod, sorrindo, meu sorriso ensaiado, e perguntei, tá tudo bem com o carro? Ele balançou a cabeça que não, com um sorriso mais amarelo do que... Tadinho, eu nunca vi o Rodrigo tão sem graça. Ele olhou para minha cara e balançou a cabeça dizendo que não. E aí, entramos no segundo jurado, eu sinalizei toda a comissão de frente, falei, gente, o carro não vai funcionar, eles já sabiam o que fazer, fizemos o plano B. E aí, entre o segundo e o terceiro jurado, os mecânicos tiraram toda a carenagem do carro para começar a fazer ligação direta para fazer o carro funcionar. Eles se queimaram todos, eles tentando fazer o carro funcionar. Aí, chegando perto do terceiro jurado, a Gabi falou, não dá mais tempo, bota a carenagem de novo. Entramos no terceiro jurado, não funcionou. Entramos no quarto jurado, não funcionou. Quando a gente saiu do quarto jurado, eles conseguiram botar o carro para pegar. Mas aí já não adiantava mais, enfim. Corta para apuração. A gente tendo certeza que enfim, a gente não ia ganhar nenhum 10, a não ser a primeira cabine. E aí, sorteio do quesito desempate, comissão de frente. Falei, pronto. Acabou, vou morrer aqui hoje. E aí, Tijuca, primeiro lugar, campeã, até o quesito comissão de frente. Eu estava no sambódromo, não sei o que aconteceu, que eu peguei o carro e fui pro sambódromo. Quando chegou no quesito comissão de frente, eu me olhei no sambódromo e falei, o que eu tô fazendo aqui? Rodrigo não conseguiu nem ver a apuração de casa. Enfim, rolando apuração, quesito comissão de frente, 10. Aí a última nota foi descartada, 9.9. Nós gabaritamos o quesito, Tijuca campeã. Aí, assim, todo mundo ficou super feliz e tal.
foi um piano que saiu das nossas costas, mas depois, assim, a gente entendeu, nós não defendemos no mapa de jurados que o carro andaria, que tinha um carro de Fórmula 1, que tinha ronco de motor, que tinha velocidade, nada disso. A gente se sustentou realmente na coreografia, nos personagens, em toda a indumentária, né? E tem uma questão também, eu acho que o fato dele ter dado muito errado nos ensaios, a gente trabalhou muito o plano B, assim, com a comissão. Então, para eles, o fato de não ter funcionado na avenida nos estabilizou, porque assim, simplesmente vamos para o plano B. Então, assim, acho que não passou esse desespero também para as pessoas e nem para o julgador, né? Vendo vocês contar essa história, preciso admitir que quando vocês falaram que sempre olharam e identificaram que o carro não ia funcionar, me veio um pedaço do samba da Tijuca daquele ano, que foi e a equipe anunciou no pit stop, o piloto parou de fato, né? Literalmente o piloto. Eu lembro do piloto, cara, quando terminou o desfile, ele saiu arrasado, chorando, desesperado. Eu falei, cara, mas... No final das contas, foi uma série de coisas, né? Não foi culpa de ninguém. Mas é bom pra gente aprender também que tem coisas que dá pra gente fazer e tem coisas que não dá pra gente fazer. É isso. Sim, sem dúvidas. Só mostra como vocês conseguem se adaptar bem e trabalhar bem nas adversidades, mesmo quando elas acontecem no desfile, né? E partindo para 2015, a gente vai dar play em mais um áudio, só que esse traz um fato muito curioso, que a Priscila é uma grande coreógrafa e bailarina, a gente já sabia, mas que ela também pode arrumar uma vaguinha de adericista em muita escola por aí, essa aí foi completamente nova pra gente. Olá, eu sou Bruna Lopes, bailarina, trabalho com a Priscila e com o Rodrigo há mais de 10 anos no Carnaval, entre outros trabalhos, e essa história que eu vou contar aconteceu em 2015, nós estávamos na Escola de Samba Grande Rio, tiramos em terceiro lugar, nossa comissão de frente era uma maravilhosa disputa no País do Carnaval, e eu era o pivô Alice, um dos pivôs, né, Alice. Então, nós saímos da concentração, graças a Deus isso aconteceu não no desfile oficial, e sim no desfile das campeãs. Entramos todos prontos, vestidos, a comissão inteira dentro do ônibus e pegamos o rumo da Sapucaí. Chegou uma hora, eu falei, Priscila, eu esqueci meu arco. O arco lindo, totalmente de strass, preto, Alice, brilhava tudo. E ela falou, como assim esqueci? Eu falei, esqueci, completamente. Aí para o ônibus, não para o ônibus, o ônibus não parou, porque a gente já estava em cima da hora, e até alguém sair, subir as escadas, entrar na nossa concentração, que era distante, o ônibus seguiu. Eu já estava morrendo de vergonha, sem saber o que fazer, sou totalmente preocupada. Veio Priscila com suas habilidades manuais, que entre outras habilidades também ela tem habilidade manual, e do nada pegou o arco da sobrinha dela e começou a fazer um arco da Alice. Não deu 10 minutos, o arco estava pronto, e foi assim que eu entrei na Sapucaí, com o arco da sobrinha que a Priscila em menos de 10 minutos fez pra mim. Essa história é muito engraçada, até hoje a gente lembra rindo, mas na hora foi tensão total, e graças à frieza da Priscila surgiu um arco lindo da Alice. Um beijo. Então, a Bruna é uma bailarina extremamente profissional. A Bruna trabalha com a gente desde 2005, tradição, desde quando eu fazia comissão de frente dançando. A Bruna fez Segredo, a Bruna fez... enfim, é uma bailarina extremamente comprometida. Então, o que ela fez? Ela pegou o bendito arco e botou do lado da cama dela no travesseiro. Lá na concentração, eles descansam durante a tarde. Ela tirou um cochilo, pegou as coisas dela, botou todas em cima assim, do travesseiro dela, se arrumou e não achou o arco, desceu sem o arco. O arco, quando a gente voltou do desfile, estava do lado do travesseiro dela. Só que quando a gente entrou no ônibus, ela não se deu conta. E aí o Rodrigo já estava querendo ir embora e falou, deu até um esporro nela. Eu, pela comissão, óbvio, eu vi que o Rodrigo tão nervoso, eu falei, gente, eu preciso me centrar aqui e resolver esse problema, senão o Rodrigo vai surtar. E o Rodrigo é aquele cara que surta uma vez a cada 5 anos. Então eu não queria que o Rodrigo surtasse. Eu olhei pra minha filhada, assim, minha sobrinha que estava do meu lado, e falei, gente, é agora. Peguei o arco dela, eu consegui até botar strass dentro do ônibus e foi perfeito, ficou lindo, as fotos estão lindas, ela tá maravilhosa com arco, mas foi essa história, e coitada, e vindo da Bruna, que é uma bailarina que é super
preocupada, tadinha, ela ficou arrasada. E, gente, Priscila, além de tudo, Gabi já diz que vocês são excelentes produtores, excelentes coreógrafos, diretores. Também podem trabalhar aí como aderecistas, como o Vitor falou, perfeitamente, não tem como. Só uma coisa que eu deixei passar, eu fiquei com curiosidade. O carro funcionou em 2014 nas Campeãs, mudando de assunto completamente, porque eu realmente não lembro. Eu tava no setor 3 em 2014, eu vi o carro funcionando, falei, gente, que maravilhoso. Mas aí, nas próximas cabines não deu certo, e aquele botãozinho que custava, sei lá, R$2, atrapalhou a apresentação de vocês, deixaram vocês tensos. Mas ele funcionou ou não funcionou nos Campeões? Nas Campeãs funcionou perfeitamente, do início ao fim. Todos os jurados. Todos os jurados, foi perfeito. E aí o jurado deve ter se perguntado, gente, eu dei 10, mas eu, na verdade, isso aí que eu tinha que ter dado 10. Mas, enfim, funcionou. É isso, é o jeito que a gente escreve, que a gente defende, né? Por isso que muitos coreógrafos, inclusive, fazem uma coisa mais poética, mais subjetiva, para chegar lá na hora e até surpresa não ser revelado para o júri, e até poder impactar o júri também. Em 2017, ainda que alguns tenham dito que não impactou tanto a Avenida, sim, vocês fizeram simplesmente Ivete Sangalo, que com certeza já gerou muitas histórias por si só. E eu quero saber um pouquinho mais de vocês, como é que foi esse carnaval tão especial para vocês, essa parceria tão legal que vocês tiveram com ela em 2017 lá na Grande Rio. Então, Ivete com a gente foi muito legal, assim. A princípio ela só viria realmente fazendo alguma participação na cabine dos jurados, porque eu imaginei que uma pessoa com a agenda dela, gravando programa, gravando clipe, Carnaval de Salvador, ela não teria tempo de ficar com a gente em tempo integral para fazer a coreografia toda, né? Como a gente ensaia 3 meses loucamente, enfim. Mas quando ela soube o que seria o projeto, ela falou, não, eu quero estar o tempo todo, eu quero lamber o tabuleiro desse bolo, eu quero comer o bolo inteiro, a festa é minha, eu quero participar do tempo todo dessa comissão de frente. Isso, o empresário ficou maluco, né? Porque quando ela falou isso, ele já abriu aquele olhão, tipo assim, gente, ela não vai conseguir dar conta, né? Ele já viu vários jatinhos que ele teria que alugar para ela vir e voltar, enfim. Eu sei que a Grande Rio deu um suporte incrível para que a gente fizesse tudo isso acontecer e que desse certo. Nós ensaiamos na casa dela, lá em Salvador, ela veio, ensaiamos aqui com a gente. Um fato super engraçado, que uma das vezes que a gente foi ensaiar no Sambódromo, um grupo de fãs foi seguindo, ela tinha feito um programa no Multishow, e os fãs foram seguindo ela como se ela fosse até o hotel. Normalmente ela falou que isso acontece sempre. Os fãs sabem onde ela está, gravando alguma coisa, e seguem ela até o hotel para tirar foto, enfim, o aeroporto. Só que o destino dela não era nem o hotel, nem o aeroporto, era o Sambódromo. Então eles pararam o carro e ela teve que ir até os fãs, conversar com eles. Ela explicou que ela vinha na comissão de frente, que ela ia fazer um ensaio sigiloso, e ela pediu encarecidamente que eles não ficassem ali. E é impressionante como ela tem carisma com o público dela. Eles foram embora, não vazou que ela vinha na comissão de frente. Enfim, foi bem... eu fiquei bem preocupada, achando, bom, agora tá tudo a perder, as pessoas viram ela aqui no Sambódromo e tal, mas foi super legal. Ela tem esse carinho do público dela. E, enfim, foi incrível. Eu sei que um lado B aí dessa história realmente foi no dia do desfile, onde ela deu um PT. E, coitada, ela parecia que ela ia desistir de desfilar, né? Ela ficou muito nervosa no dia, e aí a gente precisou realmente do nosso elenco para segurar a onda dela ali na hora, porque a gente já não tinha mais o que fazer. E aí um dos bailarinos realmente teve que chamar ela na responsabilidade, acalmar. Isso tudo aconteceu 10 minutos antes do desfile. A gente também tem um áudio do integrante da comissão, Fabrício, contando mais um pouco dessa história sobre a Ivete. Um momento muito marcante foi 2017, o ano da Ivete Sangalo na comissão com a gente. Nós chegamos no Sambódromo e a Ivete estava num trailer, né, se preparando ali para o começo do desfile. E aí ela pediu para todo mundo ir ao trailer pra gente fazer uma oração. E aí subiu a comissão de frente inteira, que eram mais ou menos, juntando técnica com bailarinos, umas 30 pessoas. Eu sei que, resumindo, eram de 30 a 40 pessoas enfonadas naquele trailer. E a gente fez uma oração e foi super bonito, foi emocionante. Enfim, fomos pro tripé. A Ivete saiu, aí entrevista, aquela coisa, cercada de jornalistas, aquele caos. E aí a Ivete foi pro tripé com a gente pra gente dar uma última ensaiadinha antes da gente entrar.
E eu acho que na hora que ela chegou ali no tripé, que baixou, né, a adrenalina assim, né, que ela conseguiu respirar, ela teve uma crise. Ela falou, peraí, eu esqueci tudo, eu não lembro nada. Eu não lembro mais a coreografia, eu não lembro nada. Gente, calma, Ivete, lembra sim, você ensaiou com a gente. Ensaiou semana passada, a gente passou 3 vezes aqui no Sambódromo. Não, eu não lembro, calma, Ivete. A gente começou a ensaiar com ela, e ela ia ensaiando, esquecendo. Eu não esqueci, como é que é esse braço? Agora, esse jurado é pra esquerda ou pra direita? E agora, o que vem? Como é que é essa entrada? Eu ficava, calma, Ivete, você sabe, olha pra gente, a gente vai te guiar. Eu tô nervosa, me dá um abraço. Começou a abraçar todo mundo dentro do tripé. Alguém tem um chocolate? Aí cata o chocolate pra Ivete comer um açúcar ali. E ela muito nervosa. Claro que, enfim, acabou ali, né? A gente entrou no setor 1, ela arrasou, foi impecável ao longo do desfile, né? Foi sensacional, não errou nada. Mas foi muito curioso de ver, né, que uma artista dessa dimensão, né, que já passou por tanta coisa, ficou nervosa ali, né, no carnaval, numa comissão de frente. Então, pra gente realmente ter uma dimensão, né, do que é e de como mexe com a gente, né, como tem que ter nervos de aço. Gente, mas, Rô, fala a verdade, assim. Ela é uma artista sensacional, fundamental, mas ali deu uma esquecida braba na hora. Imagino que você deve ter deixado vocês tensos, mas ao mesmo tempo, o corpo de baile, toda a coreografia foi montada pensando muito nela, né? Pra lembrá-la. Aquela entrada pro júri já é um movimento que indica tudo que ela tem que fazer. Enfim, os bailarinos sempre dando dicas e deixas para ela, mas imagino que vocês mesmo assim tenham ficado muito tensos com isso, né? Realmente, assim, a coreografia foi toda pensada nela, né? A gente tinha várias deixas, os meninos tinham códigos, né? Que falavam pra tira lenço. Tinham N códigos lá que elas se entendiam durante a coreografia e que era o norte dela, que ela ia se baseando nisso. Mas foi louco, porque eu tava resolvendo alguma coisa de tripé, eu sempre fico com essa parte técnica do lado de fora, enfim, também porque tava demorando pela aquela questão da Tuiuti. E aí, quando eu entrei no tripé, eu vi, e ela meio assim, desesperada, meio assim, boba, sabe? Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui agora? E aí o povo indo pro lado, ela indo pro outro. Eu olhei pra Pri, eu falei, meu Deus do céu, falei, não vai dar certo isso. Na hora eu gelei, fiquei branco. Aí a gente já começa a pensar, falei, caraca, se ela errar, como é que a gente vai resolver essa situação? Mas enfim, aí chegou ali no portão, né, quando começou o desfile, e aí ela também puxou o samba ali na concentração. Eu acho que ela foi voltando assim, né? E aí, bicho, quando começou o samba, foi uma coisa de louco, assim, ela é uma estrela que a gente não tem nem dimensão, né? E ela dominou ali a pista, ela se comunicava com as pessoas, assim, a coreografia para ela ali era pinto. Ela brincou em cima da coreografia. E a gente ficou muito impressionado com isso, como é que ela se transformou, assim, de uma pessoa completamente frágil, que ela se mostrou frágil, assim, pra gente, né? Ela chamando na verdade, também eu acho que ela estava muito emocionada, sabe? Ela foi caindo a ficha dela e ela lembrava da família o tempo todo, ela falava muito dos pais dela o tempo todo ali, naquele dia especialmente, né? Ela sempre falava, mas naquele dia, ela, eu queria que minha mãe estivesse aqui para ver, meu pai tá muito orgulhoso de mim, e chorava. Ia no banheiro. E pedia sal, e pedia açúcar, e ficava muito nervosa. E eu fui sentindo que ela estava muito emocionada. Então, só que assim, você vê a Ivete, aquela estrela, ali naquela situação onde você tem vontade de pegar no colo e dar um abraço e acolher, cara, será que vai dar certo? Mas no fundo, assim, o estar em evidência e palco é a vida dela. Então, quando abriu ali o portão e ela sentiu a responsabilidade, ela encarou o personagem e ela foi. E foi incrível, porque o personagem era ela mesma. Era ela mesma. E foi muito lindo de ver a entrega dela, assim, durante todo o processo, e principalmente naquele dia. Eu fiquei com uma dúvida, né? Vocês falaram que em 2014, quando o carro não ligou, vocês tinham um plano B para a comissão. Se tratando da Ivete, né, que é uma artista fora de série, como artista ela é gigante, mas ela também é um ser humano, né, que está suscetível a sofrer essas emoções, a ficar instáveis, sofrer cargas de instabilidade. Vocês tinham pensado em algum plano B caso viesse a acontecer isso? Vocês, pensaram nessa hipótese dela não conseguir, executar o que vocês vinham planejando com ela? Então, muito legal vocês perguntarem isso,
porque agora vocês perguntando, eu me lembrei. O plano B, não que fosse a Gabi, mas a Gabi ensaiou fazendo o lugar da Ivete. Então, só que a Gabi fez questão de não aprender a coreografia. Então, os bailarinos já estavam acostumados a levar uma pessoa completamente desorientada para onde ela tinha que ir. E no caso, a Gabi, às vezes, ela fazia até de propósito, ela ia para o lugar errado. Então, os bailarinos ensaiaram muitas vezes, levando e pegando a Gabi, tipo, na arquibancada, por exemplo. O plano B era o comportamento dos bailarinos com uma pessoa que não estivesse sabendo a coreografia. Na Então, verdade, isso foi um exercício, né, pra gente. Agora que eu me lembrei, também não tinha lembrado disso, mas assim, a Gabi fazia de propósito, tipo assim, todo mundo tinha que ir para um lado, a Gabi ia para o outro. Como é que eles iam se virar para pegar essa pessoa e ir para o mesmo lado, sabe, que eles? Então a gente já tinha feito esse exercício com as meninas, principalmente, que elas estavam ali o tempo inteiro com a Ivete. Então, assim, esse plano B foi trabalhado também, né? A Ivete não estava nunca só, se vocês perceberem, ela estava sempre em evidência, mas ela estava sempre... era uma coreografia que ela meio que anunciava o que deveria ser, o que deveria acontecer. Então, para ela foi muito fácil, assim, em 2 ensaios com o grupo, ela já tinha dominado realmente a coreografia. Gente, maravilhoso isso. Não sabia dessa história da Gabi, que ela fez questão de não aprender coreografia para poder ser orientada pelos bailarinos também. Acho que mostra também o profissionalismo de vocês tão forte até nisso. E foi muito, muito bonito. Acho que é belo de se ver essa vulnerabilidade da Ivete nesse instante, né? E quero agradecer vocês por também terem demonstrado um pouquinho desse lado B de vocês, como a Ivete sofreu o lado B dela em 2017, naquele instante. Amei muito, gostei muito de terem vocês aqui. Também quero agradecer muito, muito, muito os áudios da Gabi, do Fabrício, da Bruna, 3 pessoas incríveis, histórias muito boas. Complementaram muito, muito bem aqui. Inclusive você que está escutando, se tiver alguma história engraçada de carnaval, uma história que você queira dividir com a gente aqui nos nossos próximos podcasts, manda pra gente pelas nossas redes sociais, pelo nosso Instagram, @igcarnavalize, igcarnavalize, que você também pode aparecer aqui, como os bailarinos do Casal Segredo apareceram. Então vamos finalizando o nosso De Papo em Papo, vamos para as perguntas finais. No Que História é Essa, Poxa? Ele termina sempre os programas dele com as mesmas perguntas. A gente pegou elas, adaptou pro carnaval, e a gente quer fazer agora com vocês. Pode ser, gente? Oba, vamos. Bora. Show! O Vitor vai começar então com a primeira pergunta. Ó, a primeira é Baby Steps, só pra gente descontrair. Qual foi a primeira lembrança da infância de vocês de carnaval? Lembrando que não necessariamente são respostas diferentes, mas as próximas não necessariamente precisam ser a mesma resposta também. Eu tenho uma memória muito marcante. Eu estava em São Pedro da Aldeia. Os desfiles antigamente, eu acho que não sei se foi 88 ou 89, não vou me lembrar agora. Acho que foi 88. A minha irmã sempre foi mangueirense doente e eu acordei de manhã, o dia estava claro e estava rolando o desfile da Mangueira. E eu lembro nitidamente de terminar de ver o desfile com ela e ficar encantada com o carnaval. Foi a minha primeira lembrança, assim, foi um desfile da Mangueira de manhã, com a minha irmã. Minha lembrança, eu tenho uma lembrança, não sei se foi no desfile das campeãs, mas eu lembro de Kizomba, Vila Isabel, o desfile, uma chuva tremenda, assim. Eu acho, se eu não me engano, foi no desfile das campeãs. E tem essa imagem muito, assim, ainda na minha memória. Eu era fissurado por carnaval. Era daqueles que comprava disco todo ano. Era muito fanático, sabe? Torcedor que ficava vendo a apuração com a camisa, enfim. E são 2 lembranças básicas, né? Só 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão, da Mangueira, da Cláudia, precisa comentando, e do Kizomba, na Vila Isabel. São 2 desfiles básicos. E a gente vamos pro próximo pergunta, que pode ter um desses desfiles aí. A gente quer saber qual desfile já existente que passou pela Sapucaí, ou até antes, que vocês não assinaram, que vocês gostariam de ter feito uma comissão de frente para ele? Qual desfile, qual enredo, qual ano e qual escola que vocês gostariam de ter feito um projeto de comissão de frente? Ai, meu Deus. Nossa, vários. Mas assim, eu vou puxar... Porque assim, na verdade, eu nunca me imaginei sendo coreógrafa de comissão de frente. Apesar de eu sempre gostar muito de carnaval. Mas eu vou puxar para minha memória recente, que foi realmente que me deu uma dorzinha no coração de não ter feito a comissão de
frente da Mangueira de 2017. Daquele ano do santo, lindo aquele desfile, aquele samba, aquele enredo. Da Bethânia também, mas assim, eu acho que eu ainda gosto mais do enredo do ano do santo. Eu queria ter feito aquele carnaval. Vou para uma mais recente também, para ir um pouquinho diferente da opinião da Pri. Eu gostaria de fazer festa na Arraiá. Gente, eu tô na vila de novo, né? Agora que eu gostaria de fazer essa comissão de frente. Eu meio samba, enfim. Muito bacana. São carnavais recentes, né? Inclusive, a Mangueira de 2017 teve alguns poréns na comissão de frente. E a Pri, involuntariamente, deu a deixa para a próxima pergunta. Né? Ela falou que nunca se imaginou sendo coreógrafo de comissão de frente. Então, agora vocês dizem pra gente, se vocês não fossem coreógrafo de comissão de frente, qual outro cargo do carnaval vocês gostariam de assumir? Eu sempre fui muito apaixonada por bateria. Eu ainda quero realizar esse sonho de um dia vir na bateria, no chocalho. Mas também tem o encantamento da porta-bandeira, assim. Mas eu já sei que eu não sei, eu acho que eu não conseguiria, assim. Pelas mazelas que o balé me trouxe de coluna e tal, eu acho que esse sonho não dá para realizar, mas talvez ritmista, quem sabe um dia. Ritmista também. Eu tenho vontade, acho que eu gosto muito, né, de bateria, de ritmo. Eu tenho meu tamborim que eu faço uns exercícios aqui, que meu primeiro que ele tinha me dado e depois ganhei um da... Na verdade é o Davi que ganhou do mestre Wesley, da Mangueira, que eu de vez em quando também tiro um sonzinho. Então eu tenho muita vontade. Gostaria de lá na bateria. Quem sabe um dia aí. Aí, projeto do Canal Segredo, sair da área da dança e pra música. Vamos ver se um dia ocorre isso aí. E aí, a gente quer ir pra próxima pergunta, que é: qual a maior loucura que vocês já cometeram por conta das escolas de samba? Talvez seja até uma coisa que já tenha sido comentada aqui, né? Mas vamos ver qual a resposta de vocês. A maior loucura que eu fiz na Marquês de Sapucaí foi levar um carro de Fórmula 3 pra avenida. Mas uma outra coisa que eu fiz, mas assim, não tinha tanta responsabilidade, a gente pegou... você lembra disso, Roda? A gente desfilou na Lisa Imperial, era grupo B. Uma amiga minha, coreógrafa, chamou a gente. Eu tô coreografando um carro da Lisa Imperial, maravilhoso, super legal. Tem 2 queijos de destaque no carro, vocês não querem vir? Só precisa fazer uns bracinhos no refrão. Aí eu falei, Roda, a gente adora carnaval, vamos. Aí a gente foi, nunca vou esquecer, a gente estava ali do lado do Balança, num bar, a gente começou a ouvir o samba, que a gente não tinha a menor noção do samba. E aí pegamos a coreografia assim rapidinho, botamos uma roupa que eu achei bem estranha, porque a minha roupa não tinha nada a ver com a do Rodrigo, nem nenhuma roupa do carro combinava uma com a outra, ou seja, eram roupas arranjadas e emprestadas. A gente não se combinava dentro do nosso próprio carro. E o queijo era um buraco, era tipo só ficava era uma taça, só ficava o meu ombro e a minha cabeça de fora. Tipo, quando eu levantava o braço, só aparecia do meu cotovelo até a minha mão, sabe? Assim, foi o ó. Não tinha. O carro sacudia inteiro. A gente tinha certeza que a gente ia morrer naquele carro. Subimos de escada. Olha, foi uma loucura. Tem uma loucura aqui, a Pri já citou 2014, mas eu vou em 2013. E aquela comissão de frente do Thor, com os meninos numa perna só, naquela 7 metros de altura, eu acho que eu não faria novamente, não, assim. Eu acho que foi uma coisa arriscada, que depois a gente chocou, falei, caramba, que doideira. Ganhamos muitas rugas assim. aquele ano. Foi um desfile tenso. Para os meninos também, né? Porque imagina, era um mecanismo que eles estavam presos por um pedacinho de ferro de nada, assim. Então, assim, eles tiveram muita coragem. Eu não faria. Se eu fosse componente, certamente não teria coragem de fazer aquilo. E como coreógrafo, eu acho que eu também não me arriscaria novamente para fazer esse tipo de projeto, não. Show de bola. Saindo de uma passagem hiperbólica também, a gente vai para outro momento que vocês tenham do carnaval e das escolas de samba que deixam vocês arrepiados só de lembrar, né? Aquele momento que é de fato o mais emocionante que vocês já viveram nesse mundo carnavalesco. Olha, para mim são 2. E assim, não tem como falar... eu tenho que falar de experiências vividas, né? Mas o nosso desfile do segredo, o setor 1,
E para mim, em especial, o desfile da Mangueira, de 2019. Foi um desfile que, assim, vai ficar marcado para minha vida, porque foi o ano que o Davi nasceu, foi a nossa estreia na Mangueira, que era um sonho enorme que eu tinha de viver na Mangueira, não só de trabalhar, mas de conhecer a Mangueira por trás, né? De estar vivendo a Mangueira. Enfim, são os 2 momentos mais especiais, assim, do carnaval para mim. Eu vou cumprir também. Em 2010, eu acho que é o segredo, principalmente por a gente ter vindo de um processo complicado de 2009, né? Então a gente tinha muitas dúvidas em relação a gente, né? Eu acho que quando a gente viu toda aquela reação das pessoas, foi uma emoção que eu ainda até hoje eu lembro, assim, eu guardo. E certamente 2019, na Mangueira, eu acho um desfile super especial, por estar numa escola, enfim, com essa grandeza da Mangueira. Então, foram 2 desfiles que a gente guarda com muito carinho, assim. E um dos motivos de vocês virem pra Mangueira, além de tudo e tanto, também foi uma vontade muito grande de vocês trabalharem com o Leandro Vieira, carnavalesco. E agora a gente quer saber, se vocês pudessem trabalhar com qualquer outro artista do carnaval que vocês ainda não trabalharam, pode ser um carnavalesco, um intérprete, um casal de mestre porta-bandeira que vocês querem abrir ali o desfile pra eles, com quem seria? Quem vocês ainda não trabalharam que vocês gostariam de trabalhar? Eu admiro muito o trabalho da Rosa Magalhães, assim. Eu gostaria muito de um dia ter a oportunidade de trabalhar com ela. Não sei nem se só dentro do carnaval, mas até de repente em algum teatro, alguma produção, pode ser até fora do carnaval, não sei. Acho que é uma personalidade, uma identidade muito bonita, não só para o carnaval, mas como artista de um modo geral. Mas, assim, de verdade, a gente é muito feliz com as pessoas que a gente já trabalhou, independente de ter tido problemas ou não. A gente já trabalhou com os grandes ícones do carnaval, né? Paulo Barros, Renato Lage. E um sonho que a gente tinha, a pessoa que a gente escolheu trabalhar, e a gente trabalha agora, que é o Leandro, né? Então, acho que a gente está bem... Foi bem agraciado aí. Como o Felipe falou, tipo, a gente já trabalhou com, sabe, ícones, né, no carnaval, Paulo, Renato, estamos agora num momento maravilhoso com o Leandro, trabalhamos com o Fabinho também, que foi um parceiro incrível, foram anos super felizes, assim, na Grande Rio. Sim, eu vou por um caminho, assim, da novidade. Talvez os carnavalescos da Grande Rio agora, o Gabriel Haddad e o Leonardo Bora, acho que são 2 talentos aí que estão surgindo. Quem sabe no futuro a gente também não possa esbarrar com eles aí em alguma escola, fazendo algum projeto. Acho que seria bem bacana também, né? Sim, sem dúvida seria muito bacana. Acho que seria um casamento muito frutífero. Eu preciso admitir que a próxima pergunta, quando a gente estava conversando, foi a que eu achei que seria mais difícil de responder, pelo menos se eu tivesse que responder lá no lugar de vocês. Qual a pessoa do mundo do carnaval você gostaria de ser por 24 horas? Ai, meu Deus. Essa é difícil, hein? Essa vocês tinham que ter dado pra gente antes pra gente pensar. Não. Porque eu tava na Viradouro em 2007, no ano que a bateria subiu. Naquele platô. Eu queria ter sido a Juliana Paz ali naquele momento, gente. Porque, nossa, imagina, você viu a bateria da Viradouro, conduzida pelo Cissa, subir num palco. Eu não sei nem se deu certo, se eles ganharam 10, se o som ficou bom, mas aquela experiência deve ter sido muito legal. De você subir com a bateria toda, aquele som, você tá em cima de um... Eu sou muito louca por bateria. Eu não digo nem pelo fato do estereótipo da rainha de bateria em si, porque é uma coisa que eu realmente não me encaixo e não me vejo. Mas estar ali na frente, aquele som, você subir, fazer uma coisa que ninguém fez, inusitada. Estar envolto ali pelaquela atmosfera, né? Deve ser único mesmo. Era muito legal, eu acompanhei tudo de perto, então eu queria estar ali naquela hora. Mas eu tava lá na frente. O Rodrigo tá quietinho aí, não vai fugir da raia, não. Vamos lá, eu acho que eu gostaria de ter sido o Leandro no Carnaval da Betânia, porque foi o primeiro ano dele, né, no grupo especial, não foi? E aí, já na Mangueira, assim, com um carnaval incrível, campeão, eu acho que eu gostaria de ter sentido aquela sensação dele. Eu achei 2 excelentes respostas.
Adorei saber que o Rodrigo queria ser o Leandro naquela estreia campeã, e mais ainda de saber que Priscila Mota queria ser Juliana Paz por um dia. Respondendo a Pri, eles tiveram 3-10 e um 9-8. Naquela época não tinha descarte, mesmo assim foi um ótimo resultado. Assim, realmente foi um momento muito marcante. E falando de momentos muito marcantes, vamos para a nossa última pergunta. Se o mundo fosse acabar, qual o último desfile que deveria passar pelo Sambódromo? Mangueira 2019. Cara, é um desfile que até hoje a gente está aprendendo com ele. A gente tá vendo, eu ligo a televisão hoje e eu lembro do desfile de 2019. Então é um desfile que nos ensina até hoje. Eu também vou no 2019. Eu acho que ele é impressionante que a gente vai estar sempre reverberando o tema. Tem sempre uma reflexão para poder fazer em relação a ele. Então eu vou no Mangueira 2019 também. E que, mal ou bem, foi um ano espetacular de vocês. Um carnaval muito especial para todos os mangueirenses, inclusive eu, que não faço questão de esconder. E muito especial para mim também foi esse papo com vocês, essa estreia de Papo em Papo. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de rememorar esta biografia dos desastres e dos bastidores das comissões, de todo esse trabalho que vocês fazem. Já há 12 carnavais, né? Se eu não me engano, de 2008 a 2020. Fazendo as contas, são 13 carnavais. Que já passaram pela Marquês de Sapucaí coreografando, além dos links imperiais, os bracinhos pra cima, entre vômitos, entre xixis, entre PTs da Grande Estrela, entre cabeças caindo e roupas trocando. Vocês fazem parte da nossa história. Eu agradeço muito que vocês estarem aqui, espero que vocês tenham gostado de verdade. Nossa, foi super legal a gente reviver aí o lado B da nossa história, porque pra gente, assim, o processo de criação de uma comissão de frente, ele é cercado de lado B, C, D. Nem a parte boa fica ali o resultado final para o público assistir, mas tudo que cerca você fazer uma comissão de frente. O carnaval hoje em dia é muito complicado, né? Não chorando pitangas, nem fazendo daqui o Muro das Lamentações, mas realmente é muito difícil você levar um trabalho de qualidade para a avenida com tão pouca estrutura que o carnaval oferece, né? Isso eu me refiro de tudo, enfim, não vou entrar nesse mérito agora, mas vocês sabem muito bem. Então, assim, são vários pepinos que a gente passa e às vezes os pepinos acontecem ali na hora e você tem que saber resolver, lidar com essa diversidade, e quanto mais pepinos a gente vai vivendo, mais calejado a gente fica para resolvê-los, né? A gente vai amadurecendo, com certeza. Acho que esses 13 anos aí a gente vai aprendendo a cada ano. E com cada erro. E com cada erro, sem dúvida. E assim, acho que daria para fazer mais um, porque é tanta coisa que a gente já viveu nesses 13 anos aí, né? E foi muito legal a gente poder relembrar esses momentos marcantes assim da nossa carreira. Enfim, agradecer o convite de vocês. Espero que todos tenham gostado desse lado B do carnaval, né? O que a Globo não mostra. Exatamente, o que a Globo não mostra, o Carnavalize mostra. Sexta-feira que vem a gente volta de bar em bar, de papo em papo. Carnavalizem conosco.